Opa, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Antes de iniciar o vídeo, eu queria agradecer a vocês, porque de verdade eu não esperava que o vídeo do Arthur Morgan fosse dar tão certo. Mas foi tantos comentários positivos e um aumento gigante no canal que eu fiquei muito feliz. Muito obrigado. Vocês são pica. E se você ainda não assistiu o vídeo do Arthur Morgan, eu recomendo que você assista, pra você entender mais ou menos algumas coisinhas que eu vou falar nesse vídeo. Até porque a vida do John e do Arthur é quase praticamente um paralelo. São os dois lados da mesma moeda. E agora eu acho que tá na hora da gente falar um pouquinho do John, né? Em maio de 2010, o nosso fantástico jogo Red Dead Redemption era lançado. Não apenas sendo um marco gigantesco na história dos games, sendo um dos melhores jogos já feito, tanto da história, gameplay e gráficos para a época, ele ainda foi um dos vencedores do jogo do ano de 2010. E é bom citar isso para mostrar que a franquia já era fantástica desde o primeiro jogo. E é em Red Dead Redemption que John Marston é nos apresentado. Mas, por enquanto, esquece os acontecimentos desse jogo. Vamos só falar do John. Até porque o John também é um dos protagonistas do Red Dead 2. E assim como o Arthur, o John perdeu o pai e a mãe, quando ainda era pequeno, tinha 8 anos de idade. Após isso, ele viveu num orfanato por um tempo, e depois de ser pego roubando quando tinha 12 anos de idade, ele ia ser morto. Mas, pela sorte de John, ele é salvo por ninguém menos que o Dutch. O Dutch levou o John pra gangue, e é assim que o John conhece o nosso querido Arthur Morgan. Um tempo depois, a Abigail Roberts entra na gangue e o John se apaixona. E os dois acabam tendo um filho, o Jack Marston. E agora que vocês já conhecem mais ou menos o John e o ambiente que ele viveu, a gente pode realmente focar em alguns pontos que eu queria trazer pra vocês nesse vídeo. Nunca olhe pra trás. E também nunca olhe para o passado. Vocês provavelmente já escutaram que a gente nunca deve se prender ao passado. Não apenas se prender, mas deixar tudo do passado no passado. E isso, aliás, é para muitas coisas na vida, tá? Não só certas situações. O passado, ele não vai mudar. Então você segue em frente. Como eu disse no vídeo anterior, o John tem tudo que o Arthur sempre sonhou ter. Tem tudo que o Arthur talvez teve e acabou perdendo e deixando ir. E o Arthur, enxergando os erros que ele cometeu na vida dele, ele aconselha o John a seguir em frente e não olhar para trás. E é por isso até que ele se sacrifica pelo John. O Arthur admira demais o John, porque o John, ele tem uma família, ele é um grande homem, um homem de um coração bom. Infelizmente ele tá no caminho errado. E o Arthur sabe disso. E o Arthur não se cansa de demonstrar que o John tem que seguir em frente, ele não pode olhar para trás. Mas, infelizmente, aí vem o grande erro de John. Sombras do passado. Depois da morte de Arthur, a gente começa a jogar com o John Marston, no Red Dead Redemption 2. Você passa um bom tempo depois de tudo que aconteceu, e o John começa a viver uma vida como um pai de família, um trabalhador. Ele cuida mais da Abigail, ele ensina o Jack muitas coisas, e ele até constrói uma casa, que aliás é uma das missões mais divertidas do Red Dead. Mas infelizmente, um passado que não é esquecido, ele te persegue. Sage Adler, anteriormente uma das mulheres que era membro da gangue do Dutch, ela também escolheu ajudar o Arthur e ficar do lado do Arthur e do John. A Sage, ela vai até o John, até a sua casa, e revela que sabe onde é que Michael está, sabe a sua localização, e ela quer vingança. Ela convida o John pra ir, e a Abigail tenta até interferir, falando que não, o lugar dele é ali e ele não deve ir. Mas o John, ele acaba indo. E aí é o seu grande erro. Mas tudo bem, tem gente que acha muito foda ele ter ido lá e vingado o Arthur. E realmente é um momento muito foda. Tu chega lá metendo bala em todo mundo e depois podendo estourar a cabeça do Michael com uns 90 tiros, é realmente muito satisfatório. Até porque esse rato aí não merecia nem ter ficado vivo. Além que você encontra o Dutch e ainda sai com um monte de dinheirinho no bolso. Aliás, encontrar o Dutch nesse final ainda é outro negócio sem pé nem cabeça, porque o cara tá biruta. Com certeza é o personagem que mais nos deixa confuso sobre o que ele quer, o que ele é e etc. Mas ainda é muito satisfatório estourar a cabeça do Michael. As suas escolhas trazem consequências. Bom, assim como o Arthur e muitos membros da gangue, eles sabiam que a vida que eles estavam trilhando, que eles estavam seguindo, havia consequências. E com o John não era diferente. Assim como o Arthur, desde pequeno ele cresceu vendo coisas boas e ruins, e acabou optando pela ruim, caminho trilhado de morte onde a sua era visivelmente próxima. Após a escolha de John de ir atrás do Micah, ele acaba sendo localizado por um homem chamado Edgar Ross. A gente acaba vendo isso no final do Red Dead Redemption 2, onde eles encontram o corpo do Micah e depois localizam o John. E é basicamente agora que entram os acontecimentos do primeiro jogo. A Abigail e o Jack acabam sendo presos pelo Edgar Ross. E então eles ordenam o John, em troca da liberdade da Abigail e do Jack, de John capturar os antigos membros da gangue dele, no caso da gangue do Dutch. Nessa sua jornada de prender seus ex-companheiros, ele acaba encontrando uma mulher chamada Bonnie. E é aí que, igual o Arthur Morgan, John faz a sua confissão. Senhorita MacFarlane, eu sou casado. Eu tenho um filho e tinha uma filha, mas ela morreu. Antes disso, eu estava numa gangue. Roubava bancos,
trens, sequestrava pessoas. A gente matava quem a gente não gostava. Bill Williamson era dessa gangue. Agora, se eu não capturar o meu antigo irmão de guerra, vai acontecer alguma coisa ruim com a minha família. Eu acho que essa história não é muito interessante pra você. Mas eu espero que entenda, porque eu tava tão relutante em falar. Eu acho muito curioso esse diálogo, porque a gente tem uns paralelos com o Arthur muito bons. Como o fato do Jon ter perdido uma filha, assim como o Arthur também perdeu um filho. Também é bem visível que o Jon ele não está alegre e contente de ter que capturar seus antigos irmãos de guerra. O Jon, pessoal, ele é uma pessoa muito apegada no passado. E tem uns detalhes no jogo que demonstram isso. Até nesse novo país, memórias não desaparecem. E outro momento que comprova que o Jon é realmente apegado ao passado é que após a morte de Arthur, quando você vai com o Jon onde ficava o antigo acampamento, o Jon ele escuta vozes. E é como se fosse você num lugar antigo, tendo lembranças. E inclusive, lá é possível escutar a voz do Arthur e essas palavras que ele sempre falou pro Jon. Just do one thing or another. Not be two people at once, that's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Isso traz um sentimento muito forte de nostalgia, que eu acredito que o Jon sinta. Vontade de voltar a viver sentimentos, lembranças e momentos felizes. Também com seus antigos companheiros, que agora, infelizmente, ele tem que capturar. E não só seus antigos companheiros, como seu líder, o Dutch. E o mesmo comete suicídio na sua frente. E o Jon, assim como o Arthur, sofreu pelas pessoas que ele matou. E ele mesmo fala isso. No mundo. Não é que ele era um grande homem? Mas vocês matavam pessoas. Sim. E eu sofri por isso. Essa é a vida que eu deixei. Ou pelo menos tentei. Eu já falei demais, Bonnie. O Strange Man. O Strange Man é um homem eterno que faz aparições durante Red Dead Redemption 1. E tem um easter egg dele no 2. Ele é basicamente como se fosse uma entidade. E tem um diálogo dele com o Jon que descreve muito bem o personagem que o Jon é. Eu conheço você. Você é famoso, Jon. É o homem que atirou em vários bandidos desde que você chegou nesse país. Você é o homem que decide entre o certo e o errado. Entre o homem e a morte. Entre o homem e sua esposa. E quem é você? Sabe, eu te admiro bastante, Jon. Espero que meu filho seja igualzinho a você. Pro seu bem, eu espero que não. Você mata pessoas com tanta facilidade. E ainda respeita teus votos de casamento. Isso é muito curioso. Deixa as autoridades competentes julgarem a minha moralidade, amigo. O fim da estrada. O Jon, ao voltar para sua casa e buscar a Abigail e o Jack, ele é traído pelo Edgar Ross, onde o mesmo armou para ele para matar ele. E é vendo como o Jon se comporta nesse momento, que ele sabe que ele tá nos últimos momentos da vida dele, que a gente vê muita coisa. Sobre a moral e o Jon ser um fora da lei, eu sigo ainda a mesma lógica que eu segui da psicologia do Arthur. O Jon, assim como o Arthur, é um homem que cresceu tendo que sobreviver e infelizmente vendo um lado ruim das coisas. Mas ele teve consciência de tudo que ele estava fazendo. E por isso que quando ele teve a chance, ele realmente pulou fora, mesmo que tenha sido por um curto período. Talvez, se ele tivesse seguido o conselho do Arthur, tivesse esquecido, seu fim poderia ter sido diferente. Viver no passado é se limitar, fechar os olhos para possíveis caminhos e também é perder de ver grandes futuros. I'm going to where the sun burns and the heat stays in command. Come lay by my side, right here, to where the river turns to dust and God is never rushed. Come and lay by my side, right here, red.